Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. E hoje nós recebemos a visita do governador, hoje deputado federal, mas que tem muita história aí pelo Paraná, sobretudo aqui pelo norte e noroeste, lá do saudoso José Richa, que nós vamos falar depois. Bem-vindo, Beto Richa, obrigado pela visita, por estar conosco no Diário do Noroeste. Obrigado, Adão, pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa, visitando, como inúmeras vezes aqui estive, o Diário do Noroeste, um grande veículo de comunicação, completando 70 anos de existência, trazendo a boa informação, contribuindo para os grandes avanços ao longo da história que Paranavaí e esta região tiveram. E certamente tem a participação decisiva do jornal, trazendo a boa notícia aos lares aqui da região. Eu que acompanhei parte dessa história e várias vezes aqui estive, tenho que, nesse momento, cumprimentá-los pelos 70 anos bem vividos do Diário do Noroeste, desejando que tenham uma vida muito longa ainda, sabendo das dificuldades que os jornais impressos hoje, em todo o Brasil, enfrentam. A maioria já fechou, e vocês aqui resistindo, com a boa programação e a boa notícia, sempre investindo em modernização e atualização do jornal. Deputado, vamos começar por Brasília. Como é que está o ambiente por lá, as lidas políticas, o ano pré-eleitoral aí de muita relevância, que é a eleição presidencial e a eleição para governador? Brasília sempre foi aquela confusão, né? Nunca mudou, mas eu acredito que nós temos conseguido cumprir um bom mandato lá em Brasília. Até porque eu sempre me dediquei muito em todos os mandatos que ocupei ao longo da minha trajetória. A minha dedicação sempre foi muito intensa em corresponder às expectativas daqueles que confiam na gente, não decepcionar ninguém. Eu me dedico bem, muito, me informo bastante para dar conta do recado. Assim foi meu mandato como deputado estadual, lá no início, quando eu fui o deputado que mais apresentou propostas naquela legislatura, embora começando ainda, né? Depois fui prefeito de Curitiba, o melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas realizadas. A urna confirmou a pesquisa, porque eu obtive a maior votação da história da nossa capital, 77% dos votos, uma votação consagradora. Depois, como governador do Paraná, né? Então, eu sempre tive uma boa dedicação. Aliás, essa minha trajetória tem sido fundamental e muito valiosa, porque eu acumulei experiência, muito conhecimento para chegar hoje na Câmara, no meio de 513 deputados, e dar conta do recado. Eu sou muito bem tratado lá, me receberam muito bem, estou no primeiro mandato, nunca tive lá no Congresso, mas todos me tratam, independente do partido, da corrente ideológica que pertençam, com muito respeito. Você tem uma ideia lá, Adão? Não me chamam de deputado, me chamam de governador, né? Então, isso é bom, porque me ajuda na hora de convencer os meus pares em determinada proposta, determinado projeto de lei de minha autoria. Eu tenho mais de 2 dezenas de projetos importantes para a sociedade brasileira lá. E também quando sou honrado em participar de importantes comissões permanentes da Casa. Eu, para você ter uma ideia, já no primeiro ano do mandato, eu fui membro da mais importante comissão, porque todos os projetos passam por ela, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Eu já fui membro da Comissão de Esportes, até o ano passado da Comissão Mista de Orçamento, faço parte, sou membro do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, que compreende Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia agora. A sede é lá em Montevidéu, no Uruguai. E agora eu assumi a presidência de uma importante comissão que é Indústria, Comércio e Serviço. O trabalho é intenso, mas eu gosto de trabalhar, eu sei trabalhar, e é uma maneira de dar a minha contribuição ao país e também ter uma visibilidade maior no meu trabalho. Nesse momento que se fala na retomada da indústria brasileira, né? Que momento é esse? O senhor já fez uma análise para a gente ver, assim, pelo menos vislumbrar o que pode ser feito para essa efetiva volta, vamos dizer, da pujança, da relevância que tinha para o PIB nacional? Sem dúvida alguma. Boa pergunta, Adão. Primeiro que esta comissão que congrega indústria, comércio e serviço representam esses segmentos mais de 60% do PIB brasileiro. E a geração também de 50 milhões de empregos. Eu
Fui honrado, eleito unanimemente pelos membros da comissão, de diferentes partidos que ali estão representados. Fui eleito pela unanimidade, fiquei bastante honrado. E combinei com os deputados, que são bem qualificados lá, da gente dar uma vazão mais célere para os projetos que lá estão represados, para a gente dar a nossa contribuição ao país, nesse momento difícil que vive a nossa economia. Temos visto aí as elevadas taxas de juros para conter a hiperinflação, mas, ao mesmo tempo, isso dificulta o crescimento do Brasil, né? E dificulta investimentos internos, investimentos externos, que possam alavancar a nossa economia, gerar emprego, gerar renda. Então, a comissão pode dar a sua contribuição, né? Com importantes projetos de lei, propostas. A comissão também tem a atribuição de promover debates e discussões com entidades dos diversos segmentos da nossa sociedade, do setor produtivo. Também podemos realizar audiências públicas. Então, a atribuição é muito ampla da nossa comissão. Para você ter uma ideia, eu tenho uma agenda, pedidos de agenda comigo enormes. Eu tenho procurado, na medida do possível, né? Dias que estou em Brasília, o dia inteiro atendendo, recebi lá a Associação Nacional da Indústria Química, segundo eles, estão em segunda colocação com maiores pagadores de impostos. A indústria processadora de cacau, que tem lá uma divergência, um projeto que está para ser votado em relação à importação de cacau também, né, para suprir toda a demanda desse segmento da indústria. Estou lá com um projeto polêmico, né, nessa relação trabalhista das plataformas de transporte com os motoristas. Não achamos ainda um consenso, mas estamos em busca, conversando com todas as partes, né, que são os Uber da vida. Recebi lá a Federação do Comércio de São Paulo, uma longa conversa, até me convidaram para dar uma entrevista lá na sede deles, na capital paulista. Dei uma entrevista 2 semanas atrás para a Associação Comercial de São Paulo. Então, as atribuições são enormes dessa comissão e podemos dar a nossa contribuição para destravar a economia. É um pecado, né? Um país tão grande como o Brasil tem tudo para ser um país próspero, tem terras férteis, riquezas naturais, um agronegócio maravilhoso que, historicamente, tem salvo a balança comercial brasileira, garantindo superávit. E essa é a glória do estado do Paraná, né? O nosso agronegócio pujante, né? É exemplo, né? Temos a maior produtividade do Brasil. Então, precisamos aí melhorar a logística, melhorar a infraestrutura do país, de rodovias, ferrovias, portos. Eu, quando fui governador, foram 500 quilômetros de duplicação de estradas, melhoramos significativamente o porto de Paranaguá. Muitos não se lembram mais. Até eu assumir o governo, as filas eram quilométricas de caminhões para desembarcar no porto. Passava de Curitiba, muitas vezes ia próximo de Ponta Grossa, era um absurdo. Acabamos, com 2 anos de mandato, consegui resolver, organizar o problema do desembarque de caminhões no porto de Paranaguá. Não tinha dragagem no porto, Adão. Não tinha dragagem. Acredita que os navios tinham que sair com meia carga, porque não tinha dragagem? Um absurdo. Um porto como o nosso, o maior porto da América Latina para o agronegócio. Fizemos todas as dragagens dos canais de acesso, berços de atracação, bacias de evolução. E os navios têm saído lotados até hoje, então, sucessivamente batendo recordes de movimentação de cargas. O que isso representa para o custo do Brasil, para a nossa produtividade? Então, é isso que falta no Brasil, né? Administrações que deem conta do recado, que garantam uma melhor infraestrutura do Brasil, que garantam investimento vigoroso, seguro. As pessoas têm receio de investir no Brasil diante da instabilidade econômica. Temos que ter regras mais claras, regras perenes, diminuir, enxugar o tamanho da máquina pública, que isso custa caro para todo mundo. Aí aumenta imposto para fazer frente à gastança desenfreada. Esse aqui é um dos maiores problemas que nós temos hoje na gestão pública. Eu estou ouvindo o senhor colocando tantas questões parlamentares relevantes que refletem no executivo, que refletem na economia. E na eleição parlamentar se discute muito quem traz mais emenda, quem não traz emenda. O senhor não acha esse debate um pouco reducionista, um debate simplista e que, na verdade, compromete a própria atuação do parlamento? Concordo com você, Adão. Nós temos que entender que a principal função do parlamentar é legislar.
é apresentar boas leis para o país, votar também conscientemente importantes leis para o país, porque não é fácil. Muitas vezes nós temos leis lá para serem votadas, projetos de lei, melhor dizendo, e você pensa, bom, se eu votar nesse projeto, eu estou ajudando determinado segmento da sociedade, mas estou prejudicando o outro. Como é que faz? Voto a favor, voto contra, apresento uma emenda que possa melhorar essa situação, equilibrar essa situação. Por isso que eu te disse inicialmente, o fato de ter sido governador, prefeito de Curitiba, cargos importantes, grandes e importantes desafios, eu sempre estudei muito cada situação, isso me deu a condição de ter mais conhecimento das matérias, ter discernimento das situações, como agir nesse determinado momento. Evidente que eu tenho também uma assessoria técnica, além do meu gabinete, eu posso recorrer a um qualificadíssimo corpo técnico que a Câmara dos Deputados oferece aos parlamentares, em determinada matéria, para você entender melhor como é que funciona, ou na apresentação de projetos de lei. Temos também a liderança do nosso partido, que tem técnicos bastante qualificados. Então, nós temos recursos humanos que podem nos ajudar a sermos mais eficientes no trabalho parlamentar. Mas você lembra muito bem, colocou com muita pertinência. É verdade o que você falou. Temos legislar. E, segundo momento, também fiscalizar o Executivo. O PSDB hoje faz oposição ao governo federal. Para deixar bem claro, muitas pessoas acham, não, mas o PSDB... Não, ao contrário. Quando o presidente Lula, isso uns dois anos e meio atrás, convidou para uma gestão com mais governabilidade, com mais apoio no Congresso Nacional, você há de se lembrar que ele convidou partidos como PSD, União Brasil, PP, acho que Republicanos e PSDB para compor o governo. E todos aceitaram. Todos lá têm 2, 3 ministérios. PSDB não. Nunca agimos com fisiologismo, não aceitamos nenhum cargo no governo, vamos cumprir o papel que nos foi designado pelas urnas, fazer oposição, porém, uma oposição responsável. O que for bom para o Brasil, dentro da nossa ótica, nós vamos aprovar, vamos apoiar. Agora, o que for ruim, nós vamos nos posicionar contra, vamos denunciar, vamos criticar, que é o nosso papel. Então, o PSDB foi muito responsável nesse momento e nós fazemos uma oposição ao atual governo. E daí, óbvio que, tendo o advento da emenda parlamentar, óbvio que eu vou usar as emendas que eu tenho direito, é constitucional, emendas impositivas. Então, eu trouxe aqui agora mesmo, por intermédio do vereador Marrique, que me solicitou a necessidade de revitalização, reforma completa de uma praça lá no Sumaré. Então, estamos liberando aqui, acho que R$400 mil para isso. Já conversamos com ele também ontem, a necessidade de pavimentação de algumas vias públicas, assim como tenho feito em vários municípios do Paraná, dando a minha contribuição. Mas concordo com você, essa não é e não pode ser a primeira função de um deputado federal. Apenas apresentar emendas, apenas distribuir recursos dos municípios, tem que trabalhar, tem que apresentar projetos de lei, votar bem, ter uma boa participação no Congresso Nacional, pelo menos é o que a população do Paraná, que nos elegeu, espera de cada um dos 30 deputados que estão lá em Brasília. O senhor falou de PSDB, vamos aproveitar para falar, então, da conjuntura política e partidária. O PSDB acabou uma federação com o Cidadania, em março, salvo o melhor juízo. Acaba em março do ano que vem. Março. É o prazo legal. Perfeito. Mas já está em fase de resolver essa questão por uma outra via. Queria que o senhor falasse um pouco dessa fusão com o Podemos, se ela já está sacramentada, se o senhor fica no comando no Paraná, ou se já tem um direcionamento nesse sentido, até porque ano que vem tem eleições que deputados federais e estaduais renovam os mandatos, tem governador e a grande luta aí da presidência da República. Então, se o senhor puder contextualizar isso para nós. Bom, para que todos entendam, nós temos hoje, por imposição da lei, a lei de cláusula de barreiras ou desempenho de cada um dos partidos, com vistas a quê? A diminuição do número de partidos. Nós sempre trabalhamos por isso. E é o que os brasileiros esperam. Temos mais de 30 partidos hoje no Brasil. E até quando eu soube, o ano passado, eram mais 30, aguardando o registro na Justiça Eleitoral. Então, é muito partido. Para que isso? A gente sabe, eu não gosto de generalizar, não gosto de ser injusto, mas muitos partidos servem a outros interesses. Partidos de aluguel,
em época de eleição, vendem o seu apoio, em troca o quê? Do loteamento da máquina pública, o prefeito eleito ou o governador distribui cargos para aqueles partidos, assim, indiscriminadamente, sem observância da competência de cada uma das pessoas que vai compor a sua equipe. Então, é muito ruim essa situação. E nós sempre fomos a favor disso. E nós acabamos atingidos por essa exigência legal. Então, como o partido diminuiu de tamanho, surgiu a necessidade de uma aliança, de uma união com outro partido. Aí tem a possibilidade de federação, que nós temos hoje com cidadania, cada partido tem a sua vida própria e, na época da eleição, se une, como a antiga coligação. Mesma situação, praticamente muito similar. E a nossa com cidadania vai até março do ano que vem e deve ser dissolvida. E, nesse momento, o que se discute é a possibilidade muito concreta de uma fusão com o partido Podemos. Isso vai ser decidido oficialmente, da nossa parte, agora no dia 5, quinta-feira. Está marcada a Convenção Nacional do PSDB para decidir, dentre os seus delegados à convenção, se aprovam ou não uma fusão com o partido Podemos. Dando certo, eu sou a favor disso, fica muito forte, é um partido parecido com o nosso, existe afinidade ideológica. Pensar exatamente igual, não. Dentro do próprio partido você tem alas distintas, né? Por isso o nome é partido. Sim. Então tem que conviver, mas aqui no Paraná, por exemplo, é evidente que as federações hoje encontram dificuldades de serem efetivadas ou fusões, porque é difícil conciliar o interesse em todas as regiões, em todos os estados brasileiros. Tem esse estado que o antagonismo das suas lideranças é algo insuperável. Aí é difícil de se concretizar. Mas aqui no Paraná, pelas principais lideranças do partido, tem muito respeito, né, de ambas as partes, o convívio sempre foi harmônico e eu já mantive contato com praticamente todas as principais lideranças e não tem menor dificuldade. Tanto o Podemos quanto o PSDB torce aqui no Paraná para que isso, no plano nacional, seja oficializado. Fortalece a gente, aumenta o número de prefeitos, ajuda na composição, na formação das chapas de candidatos, principalmente a deputado federal e estadual, para as eleições do ano que vem, e também aumenta a estrutura, né, de fundo partidário e fundo eleitoral que a legislação hoje prevê. Então, resumidamente, né, dia 5 agora, quinta-feira, será a Convenção Nacional do PSDB para essa decisão. Deputado, na memória das pessoas aqui da região noroeste, está muito viva na memória esse período de mandato do senhor como governador, 2 mandatos. E tem algumas ações estruturantes do governo. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, rapidamente, como se deu. A questão da BR-376, que, do ponto de vista da infraestrutura e logística, foi determinante. E outras conquistas que a gente falava ainda há pouco, sim, a reitoria da Unespar. Enfim, queria que o senhor comentasse um pouco dessa sua... resumisse o seu mandato de deputado, de governador, melhor dizendo, para o noroeste do Paraná. Falo com muito prazer disso, Adão. Mais do que isso, eu tenho um grande orgulho do trabalho realizado aqui em Paranavaí, nessa importante região do Paraná, que há muitos anos estava esquecida. Era conhecida como o fim da linha, né? E ontem até, nas reuniões que eu tive aqui em Paranavaí, já chegando no final da tarde, acompanhado aqui do vereador Marrique, do nosso presidente do partido, Marco Charles, fizemos reuniões, fomos na Câmara Municipal, bem recebido lá por todos os vereadores que reconhecem o trabalho realizado no período em que eu fui governador do Paraná. E uma das discussões era quantas vezes eu tive aqui. Teve gente que falou 50 vezes, 30 vezes, mas todos reconhecem que eu fui o governador mais presente na história de Paranavaí. E nunca de mãos vazias. Se lembrava bem, quando eu assumi o governo, Paranavaí era um queijo suíço. As vias públicas todas esburacadas. Aí foi um recurso atrás do outro que eu enviava para cá, para a pavimentação das ruas e avenidas. Fizemos um grande investimento em saneamento, né? Saneamento básico. Isso é vida, é saúde para as pessoas, é infraestrutura para a cidade, um grande investimento em saneamento básico. Tinha uma disputa em diferentes regiões do Paraná para ter a sede da reitoria da Unespar. União da Vitória queria, Campo Mourão queria, várias regiões do Paraná.
mas mais essas duas que brigavam, não abriam mão. Falei, não, vai lá para Paranavaí. O Estado do Paraná tem uma dívida com este município, com esta região. A reitoria vai levar desenvolvimento, cursos técnicos importantes para a região e garantir aqui. Me lembro que tinham comitivas aqui de lideranças que se reuniam, e eu sempre enalteci isso. O Guto Silva, que está aqui, se lembra. Falei, parabéns pela organização de vocês, todos unidos, para defender o interesse de Paranavaí e da região, ordeiramente, de forma muito coesa. Isso tem sido importante, até para a minha decisão. Então, todos se lembram que eu enalteci o papel das lideranças aqui e pude atender praticamente 100% dos pedidos que foram feitos. Trouxe aqui a sede da Unespar, curso de Direito. Estamos aqui com a presença honrosa do meu particular amigo, tenho um grande apreço pelo doutor Renato, um lutador aqui na área de saúde, e lembro dos investimentos seguidos que trouxe aqui para a Santa Casa, que atende toda a região, e a unidade Morumbi, que estava com as obras paralisadas há não sei quantos anos. Retomamos as obras, inauguramos a unidade Morumbi da Santa Casa, né? Enfim, em todas as áreas. Grandes conjuntos habitacionais, inaugurei aqui em Paranavaí, escolas que foram ampliadas ou construídas, enfim, em todas as áreas. Talvez a maior das obras foi a duplicação da BR-376. Era uma reivindicação histórica. Sim. Então, foi duplicado daqui até Mandaguaçu, Nova Esperança, Mandaguaçu, e é um espetáculo essa rodovia. Já dizia Washington Luiz, governar é abrir estradas. Traz desenvolvimento vigoroso, oportunidades de uma vida melhor, traz emprego, traz renda, né? É uma nova realidade para Paranavaí, depois da duplicação, que nós asseguramos. Não, deixar claro, hein? Não estava no contrato das concessionárias de pedágio. Nós inserimos no contrato aquela obra, se não me engano, em 2014, salvo engano, em 2014, nós garantimos essa duplicação aqui para o município de Paranavaí. Enfim, me lembro da associação aqui, do pessoal da mandioca, né? Garantimos Sim. também, atendemos a solicitação deles em relação à tributação do produto, todos ficaram agradecidos na época. Enfim, as realizações foram enormes e eu estive, de fato, inúmeras vezes aqui em Paranavaí, sempre bem recebido. Eu tenho um carinho especial por essa cidade. E o senhor falou da organização da comunidade como instrumento para essas conquistas. Foi importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Essa é uma realidade de todo o Paraná, uma particularidade do Noroeste. Como é que o senhor vê essa questão da mobilização social? Olha, a organização das lideranças aqui, eles são testemunhas. Cada vez que eles iam lá, todos juntos, todos os segmentos do setor produtivo, pessoal do comércio, lideranças políticas, todos juntos, remando na mesma direção. Sabe que às vezes um tem interesse, pensa em si, o outro pensa só no seu setor. Aqui não. Foi muito ordeiro, foi muito organizado, e cada vez que eles estavam lá, eu falei, parabéns para vocês. É um exemplo para o Paraná, a organização que vocês têm aqui na defesa dos interesses de Paranavaí. E de maneira ordeira, sem faca no pescoço, nada. O governador explicava, mostrava as razões, as devidas justificativas por que aquele investimento tinha que vir para cá, porque aquela sede da reitoria, falando especificamente da Unespar, teria que vir para cá, as condições que a cidade oferecia, o espaço físico. Então, era impecável a organização e a devida justificativa para aquela ação governamental, que me deixava muito tranquilo para poder, inclusive, repassar para as outras regiões que reivindicavam essas melhorias, essas ações, por que nós estávamos decidindo por Paranavaí. Então, eu sempre enalteci isso e reconhecia que as conquistas são devidas a essa organização da sociedade civil aqui de Paranavaí. Agora, a pergunta que não quer calar, guardei para o final. Ano que vem tem eleição. Eleição que vai renovar o mandato de deputado federal, estadual, tem eleição para governador e senador da República. Em qual lugar da cédula nós veremos, no caso agora a urna eletrônica, o nome Beto Richa? Olha, eu não sei te dizer. Você pode pegar, ao longo de toda a minha vida política, eu sempre tive a mesma posição. Tudo no seu devido momento. Eu não sofro de ansiedade, que acomete
boa parte da classe política. Sim. Você sabe que acaba uma eleição, o político já está projetando a outra. Sim. Nem bem assumiu o mandato, já está pensando na outra. Eu não. Eu tenho minha dedicação exclusiva em cumprir um bom mandato, corresponder às expectativas daqueles que me elegeram, ter eficiência naquilo que eu faço. Então, aí, os meus mandatos que corroboram o que eu estou falando. Mas, óbvio que mais para frente eu vou tomar a minha decisão, tem que ver a viabilidade. Não posso esconder de você também, acho que como todo político sempre almeja disputar um cargo maior, eu tenho disposição para enfrentar uma majoritária, mas depende toda de uma conjuntura que viabilize uma candidatura majoritária. Caso contrário, quem pensa em ser candidato de si mesmo, muitas vezes está fadado ao insucesso. Eu estou feliz onde estou, cumprindo bem o mandato, tenho o respeito dos meus pares na Câmara dos Deputados, meu trabalho tem tido uma boa visibilidade, tenho conseguido apresentar bons resultados para o Brasil e orgulhar o Estado do Paraná. Então, estou feliz onde estou. Agora, se for chamado e tiver alguma condição que viabilize uma disputa majoritária, eu posso aceitar. Executivo? Executivo. Ou governador ou senador. Caso contrário... Eu estava pensando no executivo do Estado, eu estava pensando no governador. Pode ser. Tem um trabalho realizado. Eu sei porque da pergunta. Teve uma pesquisa divulgada há cerca de uma semana que meu nome aparece bem, tanto para governador como para senador. Mas é o resultado do trabalho que nós realizamos. Tem obra do meu governo em todos os municípios do Paraná. Fui o único governador que esteve presente nos 399 municípios paranaenses e com obras. Presença física, com obras, com grandes investimentos. Peguei o Paraná com 3,5 bilhões de dívidas e entreguei com 7 bilhões em caixa. Quem não se lembra dos helicópteros que nós colocamos no Paraná para salvar vidas de paranaenses acidentados em rodovias, pessoas com AVC, com infarte, bebês recém-nascidos prematuros que precisam ser levados rapidamente para uma cidade onde tem UTI neonatal. São mais de 20 mil. Até o ano passado eu tinha informação, mais de 20 mil deslocamentos de helicópteros e aviões salvando pessoas em situação de urgência na área de saúde. Então, um grande programa, dos maiores da história do Paraná. Eu fico muito feliz e orgulhoso pelo trabalho que realizamos e, fruto disso, é a lembrança dessa última pesquisa. Eu não me iludo, fico agradecido, recebo com humildade o resultado, mas, no momento adequado, vamos avaliar que caminho seguir. O Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025 e continuará com a sua vocação de trazer à região os fatos marcantes, as lideranças importantes. Nessa perspectiva, governador, nós queremos agradecer a sua presença, o tempo passou rápido, a conversa foi boa, nós teríamos outros questionamentos, mas agradecemos muito. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, o senhor fique à vontade, por favor, para as suas considerações. Abordamos vários assuntos, me deu a oportunidade de conversar com os que nos acompanham aqui da região noroeste do Paraná. Estou à disposição de todos, tenho muita disposição para trabalhar, para produzir resultados em favor da nossa sociedade. Agradeço, Adão, agradeço aqui a presença do nosso querido amigo, doutor Renato, o Guto Costa, que sempre está presente em todos os momentos marcantes, importantes para o desenvolvimento dessa região. Agradecer ao vereador Marrique, que também nos acompanha aqui nesse momento, nosso correligionário aqui em Paranavaí. E também a presença do ex-prefeito de Barbosa Ferraz, o Milhossi. Dizer que seguimos aqui na região até sexta-feira. Vamos percorrer cerca de 19 cidades e o trabalho continua. Obrigado por essa oportunidade, um grande abraço a todos. Diário do Noroeste, anos 70. Nos acompanhe nas versões impressa e digital. Muito obrigado. Obrigado, Adão.